Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, uma satisfação podermos estar aqui, trazendo essa participação para essa conferência missionária, voltada para o sertão. Sou o pastor Luciano Costa e sirvo o Senhor na Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Santana do Matos, no sertão do nosso estado. A convite do pastor Luciano Paz Landim, estamos aqui para trazer uma rápida reflexão, uma rápida palavra para essa conferência, e já me sinto honrado, privilegiado por essa oportunidade. O pastor Luciano Paz Landim, um amigo que Deus tem nos dado, mesmo sem nos conhecermos pessoalmente, mas temos trocado ideias e temos estado juntos nessa caminhada pela missão, e eu louvo a Deus pela vida dele, do Victor e todos aqueles que compõem a missão SAEM. Meus irmãos, nos foi dada a oportunidade para compartilhar uma palavra bíblica sobre missão, falar sobre os desafios também da missão aqui no sertão do Rio Grande do Norte, no sertão do Nordeste. Eu quero, aproveitando a oportunidade, ler um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 em diante. É um texto que eu considero um texto áureo, para a missão da igreja. É um texto que traz uma verdadeira identidade eclesiológica para a igreja, independente dela ser uma igreja urbana ou de ela mesma ser uma igreja em uma área ou comunidade rural. E assim diz a palavra do Senhor sobre o texto que estaremos lendo, Atos 2:42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Então, diante desse texto bíblico, nós nos deparamos com um modelo e uma prática missional e missionária daquela igreja primitiva. Vale salientar que aquela igreja ela não era uma igreja perfeita, sem problemas. Na verdade, a igreja tinha também suas limitações, suas dificuldades, seus desafios, que eram pertinentes à sua época, à sua geração. Assim como nós também, essa igreja que é presente e atuante nessa geração atual, ela tem os seus próprios desafios, o seu próprio contexto. E aqui, mais especificamente, se referindo ao contexto da missão no sertão do Nordeste, que é um contexto muito desafiador. Mas se a igreja evangélica, a igreja cristã, se propõe a viver esses princípios da palavra de Deus, como a dedicação ao ensino dos apóstolos, a dedicação ao ensino do evangelho, a pregação, era uma igreja que uma das suas primeiras características, segundo John Stott, ele relata em um dos seus livros, A Missão Cristã no Mundo, que certamente era uma das características que nós não a citaríamos, é que aquela igreja, ela era uma igreja que aprendia, era uma igreja dedicada à palavra, ao ensino, ela era escriturística. E para uma igreja, mesmo no sertão hoje, obter êxito na evangelização e no discipulado, ela precisa ter essa característica. Ela precisa se dedicar ao ensino dos apóstolos, ao aprendizado da palavra, ao discipulado,
a proclamação, né, sendo uma igreja querigmática, que anuncia a palavra e prega o evangelho que vive, né, na sua vida do cotidiano, tá certo? Então, esses princípios são imutáveis. Nós hoje estamos diante de vários modelos de missão, né? Cada um evoca para si o modelo ideal para a plantação de igreja nesse tempo presente. Meus irmãos, as metodologias podem divergir ou mudar ou serem ampliadas, modificadas. Todavia, os princípios bíblicos que estão exarados na palavra de Deus aqui, eles não mudam. Os princípios bíblicos são imutáveis e a esses princípios que nós devemos nos ater como plantadores de igreja, como pastores, como líderes, como vocacionados para a missão de Deus nesse tempo. Então, aquela igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, era uma igreja que, em face desse envolvimento com a palavra, desse desejo de aprender, e a ideia aqui, meus irmãos, é que eles se sentavam literalmente aos pés dos apóstolos para ouvir a palavra, para aprender a palavra. Eles não tinham ainda o cânon do Novo Testamento preparado, elaborado, essa parte doutrinária que o apóstolo Paulo vai tratar nas cartas, especificando e orientando, admoestando as igrejas, aos líderes, aos pastores, até mesmo aos plantadores. Ainda não havia todo esse material pronto, elaborado, e eles valorizavam muito assentar-se aos pés dos discípulos para poder aprender a palavra, a aprender acerca de Cristo, né, dos princípios do Evangelho. E aí nós entendemos que essa é uma característica sine qua non que a igreja deve ter, né, para alcançar o sertão, para alcançar aos povos minoritários do Brasil, os quilombolas, sertanejos, os indígenas, os ciganos, é verdade, a todos esses povos que foram detectados, que foram localizados, né, os ribeirinhos, enfim, a igreja precisa ter essa compreensão bíblica para o cumprimento da sua missão. Como eu disse, há vários modelos sendo postos diante da igreja brasileira, alguns até importados, que visam promover a missão, né? E nesse afã nós estudamos, nós procuramos encontrar uma metodologia, encontrar uma ação missionária eficiente, embora os princípios eles já perpassaram gerações e gerações e estão aqui expostos na palavra de Deus, tá certo assim? Então, meus irmãos, o sertão tem o seu próprio desafio. O sertão é diferente do contexto urbano aí de Brasília, onde os irmãos vivem, né, de uma cidade de grande porte, né, e tem os seus próprios desafios para a evangelização, para a ação missionária da igreja. Louvamos a Deus porque nas últimas décadas tem acontecido um movimento em todo o Brasil que visa trazer um olhar da igreja brasileira para essa região, a região do Nordeste, para as áreas ainda inalcançadas, né? Por exemplo, os sertões, né, que estão de presente assim de uma forma proporcionalmente falando muito mais do que em qualquer outra região do nosso país. O Nordeste é onde está localizada a maior parte dos sertões e a grande maioria dos sertanejos vivem na região Nordeste, no nosso estado e nos demais estados dessa região. E aí nós temos procurado entender esse grande desafio missionário que é o Nordeste. Estamos envolvidos, sou sertanejo, sou nordestino, sou na expressão dos próprios sertanejos, nascido e criado nessa região, e vivo procurando entender esse desafio no qual nós estamos inseridos, né, como igreja plantada e enviada onde estamos para o cumprimento dessa missão. E após mais de 23 anos de fé, né, quando eu aceitei Jesus foi em 1996,
e após cerca de 13 anos servindo ao Senhor de tempo integral no meu estado, tendo começado pelas comunidades rurais, quando nós começamos a nos envolver diretamente com plantação de igreja, no ano de 2007, em agosto de 2007, nós fomos enviados pelo Senhor e respaldados pela igreja, a nossa igreja, para as comunidades rurais lá do Apodi, que é outro município aqui do nosso estado, e ali nós fomos plantar a igreja entre os assentados do INCRA, que é os assentamentos rurais, e ali nós conhecemos uma outra realidade dentro do próprio sertão, porque os assentamentos têm o seu contexto próprio. Quando a gente fala dos desafios do sertão nordestino, a gente pensa que todas as comunidades rurais têm uma só formatação, têm um só contexto, e os desafios são muito semelhantes. A bem da verdade, meus irmãos, os desafios são semelhantes, são parecidos. A questão da seca, a questão do analfabetismo, a questão dessa cultura ainda colonizada, esse pensamento do sertanejo ser vitimista, fatalista, diante das circunstâncias que por gerações tem passado, sendo ali preterido, ficando à margem da sociedade, das políticas públicas. O sertanejo acaba se vendo como esse coitadinho mesmo, essa pessoa que vive ali sem muitas opções, sem muita projeção de vida, falando do contexto das comunidades rurais, e que a educação era pouco valorizada nas gerações anteriores, e a questão era o trabalho braçal mesmo, a roça, a criação de gado, de animais, a questão da agricultura e da pecuária, que fazia a economia, e que ainda faz muito a economia do próprio sertanejo, E aí, dentro desse contexto, dessa cultura da seca, que os missionários precisam atuar como igreja e mostrar para o sertanejo que ele é sim uma criatura de Deus, que ele tem um valor, que ele precisa reconhecer esse valor em Deus, essa identidade em Cristo. E diante desses desafios e desse tempo servindo ao Senhor nessas comunidades por onde temos passado, nós começamos a estudar, a pesquisar e a procurar entender essa missão que é de Deus e que a igreja está envolvida, que surgiu a ideia de, após a produção de vários artigos, produzimos esse texto, esse livro, que foi lançado agora em setembro, mesmo em meio a esse processo de pandemia, e está sendo disponibilizado para todo o Brasil, para aqueles que quiserem adquirir. É um livro que não é um livro especificamente teológico e missiológico, com aquela profundidade teológica e missiológica. É um livro simples para as pessoas que desejam entender um pouco dessa missão que acontece no contexto do sertão. E por aí é que veio esse tema, a missão de Deus e a igreja, um olhar sobre a obra missionária no sertão do Nordeste. É apenas um olhar de quem está dentro, um olhar de quem vive a realidade dessa missão, do seu dia a dia. Falo acerca da minha pessoa, da minha família, que estamos inseridos nesse contexto do sertão, servindo dentro dessa realidade. E aí, nesse livro nós abordamos vários aspectos dessa missão, procuramos trazer, como foi lido aqui, um texto bíblico que mostra esses princípios inegociáveis dessa igreja missionária que precisa ser relevante para o sertão e relevante no sertão. Eu uma certa vez estava pensando sobre essa questão da missão e entendo que há muitas igrejas até plantadas nessas comunidades rurais, distritos, assentamentos, sítios, povoamentos, vilas, mas que muitas vezes essa igreja está plantada, fincada ali há 10, 20 anos, mas ela não tem um diálogo com a comunidade ali, ela não tem uma relação com o público que ela deseja alcançar. Ela apenas em algum momento da sua existência, da sua ação missionária, ela vai e anuncia Cristo, ela vai e prega o Evangelho, mas ela se coloca em uma redoma, em um ascetismo assim muito forte, que
no intuito de viver uma santidade, né, que acaba se distanciando do diálogo da própria comunidade. Ela está fincada, plantada, mas ela não está tão presente àquela comunidade. E uma das estratégias que nós acabamos descobrindo quando fomos enviados para a plantação de igreja naqueles assentamentos é que a melhor estratégia é o relacionamento. Precisamos ser uma igreja relacional, uma igreja que se relaciona com as pessoas, uma igreja que interage, que ela está presente na vida da comunidade. Se existem associações nessa comunidade, se existem conselhos, a família missionária, os crentes devem estar presentes a essas instituições no intuito de contribuir com as melhorias, né, com os projetos que são voltados para a própria comunidade, porque ele é da comunidade, o missionário, a família está presente e é da própria comunidade. E as pessoas têm que entender e perceber que você que está indo para o sertão, ou você que já está no sertão plantando igreja, você faz parte daquele povo. Você não é um corpo estranho na comunidade. Você não está ali apenas como alguém que está vendendo um produto, alguém que está apresentando algo, veio de fora para vender algo ali, apresentar algo. Você é parte daquele povo. Então, nesse livro, A Missão de Deus e a Igreja, nós falamos acerca dessas questões do missionário ser um missionário relacional, ser um missionário que está ali presente com a sua família, e ele deve ter um padrão de vida simples, como as pessoas da própria comunidade. Ele não pode, embora ele tenha o direito, se ele tem uma igreja que o enviou e dá as condições para ele viver de uma forma melhor do que aquelas pessoas da comunidade, é um direito que ele assiste. Porém, ele não pode deixar transparecer isso, que ele tem esse padrão de vida econômico, que sua classe social é superior, que ele se veste melhor, que ele tem mais recursos, em detrimento das pessoas que estão ali morando, às vezes numa casinha de taipa, né? Que para muitos que não entendem essa expressão, se for o caso, a casa de taipa é uma casinha feita com madeira e barro, né? Que ainda existe muito no sertão, essas casinhas de taipa, são as casas simples, não são feitas de alvenaria, de tijolo, entendeu? E não tem um piso de cimento, não tem cerâmica, é o barro batido mesmo. Então, enquanto o missionário está naquela casa, naquela mansão lá na comunidade, existem pessoas que estão vivendo muito distante dessa realidade, e isso se torna até muitas vezes um obstáculo à aproximação daquelas pessoas, porque elas se percebem assim muito inferiores àquela família que está ali presente, que está inserida naquela comunidade. Outra coisa que é muito importante no sertão para a evangelização é a realização de estudos bíblicos nas próprias residências das famílias, né? Porque isso gera um relacionamento. O missionário, se ele puder ao longo ali do processo de plantação priorizar essa questão dos relacionamentos e de ensinar o evangelho, que esse é um dos princípios que estão aqui na palavra, né? Aquela igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, tanto a aprender como a ensinar, como a vivenciar esse ensino. É uma ferramenta muito relevante para a plantação de igreja no sertão. Os pequenos grupos de estudo nas residências. O nordestino é muito hospitaleiro, a casa dele está sempre aberta para a visitação, né? Desde que esse missionário ele consiga conquistar a confiança do sertanejo, porque ao passo que ele é muito hospitaleiro, muito receptivo, ele também é muito desconfiado, ele é muito observador, ele deseja saber quem chegou naquela comunidade, quem é aquela família, de onde veio, quem mandou, por que estão ali. E o missionário não pode se omitir de estar comunicando com essas pessoas, né? Outra coisa, já conversando com alguns missionários, assim como o sertanejo tem a sua casa aberta à visitação, e você pode entrar pela sala da frente, você pode entrar pela cozinha, por exemplo, vamos tomar um café, já entra pela cozinha, ele também vai ter esse comportamento quando estiver indo à sua casa. Muitos missionários se sentiram incomodados porque
pela visitação dos próprios sertanejos na sua casa, de ir, ficar ali para o café, para o almoço, quem sabe para a janta, e à tarde ficar ali para a janta, naquele momento, né? Mas isso faz parte da própria cultura do sertanejo. Eles são muito comunitários, são muito relacionais, são muito relacionamento de família, relacionamento aberto e comunitário. Eles vivem em comunidade. É tanto que quando alguém infringe a ética da comunidade, todos se sentem ofendidos em relação a essa questão, porque é uma vida muito voltada para a comunidade. Os valores são construídos nesse ambiente da comunidade, as suas referências, tudo está ali sendo construído de uma forma coletiva. Então isso faz parte da cosmovisão do sertanejo, né? Isso faz parte da realidade da vida do sertanejo. E outro ponto importante que eu gostaria de frisar aqui nesse momento é a espiritualidade do sertanejo, essa cosmovisão religiosa dele, que é sincrética, que tem traços animistas, né? Tem crendices que foram repassadas da cultura indígena e também da cultura afrodescendente, mistura com o catolicismo de Portugal. Então, tudo isso está muito presente na espiritualidade do sertanejo. Ele é muito crédulo, por sinal, ele dá credibilidade a muitas coisas. E aí o evangelho chega e nós devemos ter o cuidado para que Cristo ou o evangelho não seja apenas mais um elemento que ele joga dentro dessa sua espiritualidade, um elemento a mais. Porque o sertanejo, ele vai à missa, por exemplo, ele vai à novena, ele vai à festividade do seu santo de devoção, né, o seu padroeiro da sua cidade, do seu distrito, da sua comunidade. Mas ele não tem dificuldade de ir também ao terreiro, né, de macumba. Ele não tem dificuldade de estar transitando pelo espiritismo ou pelas crenças indígenas, né, as benzedeiras, as mulheres que rezam para repreenderem alguns males, e também eles estão abertos a tomarem alguns medicamentos que são feitos no mato, sob a orientação de espíritos que orientam determinadas pessoas. Então, assim, o sertanejo tem essa miscelânea de crença, de cultura, de espiritualidade, e isso forma a religião, isso forma o ser religioso sertanejo. E muitas vezes essa crença ela não é dogmática. Por exemplo, o catolicismo abraçado pelas antigas gerações e por as pessoas mais idosas de uma comunidade rural no sertão, ele não é dogmático, ele não é um catolicismo baseado em doutrinas, em dogmas. É um catolicismo popular, traz traços de religião popular, é uma crença, é uma tradição que foi repassada, é mais cultural do que mesmo dogmático. Por isso que ele não necessariamente precisa da Bíblia ou do ensinamento bíblico para fundamentar suas crenças. Ele crê em Padre Cícero, né, que é um santo milagreiro, embora ele mesmo não seja canonizado pela Igreja Católica e nem reconhecido oficialmente pela Igreja Católica, mas esse mesmo santo padroeiro recebe milhares de pessoas nas romarias que vão agradecer bênçãos recebidas, que vão levar a pagar a promessa, pagar a penitência, cumprir o seu voto, né, e se apresentam como devotos dessa pessoa, do Padre Cícero, do São Francisco do Canindé, enfim, são muitos santos que são cultuados dentro desse catolicismo popular, que não é dogmático e que não é oficializado. E os padres administram essa questão, eles não combatem, que sabem que isso está impregnado na própria cultura do sertanejo. E aí nós chegamos com o Evangelho, que traz a singularidade de Cristo. Cristo é o único que deve ser adorado, é o único que deve ser cultuado, né? É o Deus verdadeiro, a nossa devoção é dele que devemos ser devotos, é de Jesus que devemos ser devotos. Devoto no sentido de levarmos a nossa fé, a nossa adoração, o nosso culto à pessoa dele. E aí, muitas vezes, a igreja tem chegado nessas comunidades, os pregadores, os plantadores de igreja,
de uma forma agressiva, tem apresentado a verdade do Evangelho e tem provocado uma verdadeira rejeição à própria mensagem do Evangelho pela sua abordagem, pela maneira como confrontam a idolatria e o pecado do sertanejo. Se ele não consegue entender o Evangelho, se ele não consegue entender as boas novas de salvação na pessoa bendita de Jesus, essa denúncia feita de uma forma agressiva não vai fazer com que o coração sertanejo se quebrante para as boas novas do Evangelho. Precisamos pedir a Deus essa sabedoria, esse discernimento para, de uma forma relacional, de uma forma intencional, pregarmos o Evangelho, fazê-los entender a mensagem. Muitos não sabem ler nem escrever ainda, dessas gerações mais antigas, e é preciso muita paciência nesse processo de ensinar o Evangelho ao nosso querido povo do sertão. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Não quero que o vídeo fique muito extenso, mas aqueles que desejarem, nós temos aqui de uma forma sucinta, breve, objetiva, mais informações pertinentes a esse trabalho no sertão. Eu quero agradecer ao pastor Luciano Paz Landim por essa oportunidade. Quero dizer da minha gratidão, também do meu apreço pelo trabalho que vocês vêm fazendo com a Missão Saem, os estudos bíblicos, os cursos de capacitação, curso de missão para o sertão, que já está na sua quarta